orgulho e pelos filhos, própria autoestima. Chamado Gabriel em um momento de crise. Favor dela. Sua libertação. Uma mão masculina segura o guidão da motocicleta, enquanto uma mulher se agarra firmemente às suas costas, ignorando qualquer descrição. A cena se desenrola diante de olhos atônitos que observam a entrada de um hotel barato situado exatamente em frente à loja de roupas da irmã. O coração dispara em um ritmo descompassado, enquanto a respiração se torna curta e pesada, como se o oxigênio tivesse sido subitamente extraído do ambiente. O telefone vibra incessantemente na mão, trazendo notícias que ninguém gostaria de confirmar, mas que o destino insiste em apresentar com uma clareza brutal. Beatriz, a protagonista desta história, sente o mundo girar violentamente ao seu redor, enquanto processa a mensagem urgente que acaba de receber. A traição, antes apenas um medo silencioso, agora tem rosto, placa de veículo e um cenário óbvio. O marido, um homem que ela acreditava estar em uma longa viagem de negócios, está a poucos metros de distância, vivendo uma vida dupla que a expõe ao ridículo diante de todos. Ela corre, impulsionada por uma mistura confusa de fúria e desespero, sentindo as pernas pesarem como se estivessem presas em lama movediça. A amiga, que testemunhou toda a cena, está impaciente e aponta freneticamente para o prédio, exigindo uma reação imediata. Cada passo em direção àquele hotel é uma facada no peito, uma destruição lenta e dolorosa de 10 anos de uma vida construída com sacrifícios. Beatriz olha para o prédio, esperando que a amiga tenha se enganado, que seja apenas um mal-entendido grotesco ou uma semelhança infeliz entre veículos, mas a placa da moto é inconfundível, assim como a postura desleixada do homem que jurou lealdade eterna no altar. O tempo parece congelar enquanto a realidade se impõe, fria e inflexível, derrubando todas as ilusões que ela cultivou durante a última década de trabalho árduo. Ela não consegue acreditar que o homem que ela esperou pacientemente, cuidando da casa, das finanças e dos filhos, esteja ali, traçado. Ela se pergunta onde errou, o que deixou de oferecer, mas logo percebe que essas perguntas são inúteis diante do caráter do homem que agora a engana descaradamente. A amiga grita para que ela tome uma atitude, que entre lá e os exponha. Mas a paralisia é quase absoluta. O corpo de Beatriz treme, as mãos suam frio e a visão fica turva por um instante, como se sua mente tentasse proteger lá da dor avassaladora. Ela está diante do prédio, esperando, observando, sentindo cada segundo passar como uma eternidade. A esperança, embora frágil, ainda resiste em um canto obscuro de sua consciência, sussurrando que pode haver uma explicação lógica, que ele pode ser inocente. Mas a verdade é uma criatura impiedosa que não aceita desculpas. De repente, a porta do hotel se abre e a figura masculina surge, acompanhada pela mulher que causou todo o caos. Ele sai, ajeitando o colarinho da camisa, alheio à tempestade que se forma a poucos metros. Beatriz sente uma onda de náusea subir pela garganta ao ver a familiaridade com que ele trata a amante. Aquele homem não é o marido que ela conhecia, é um estranho. Um impostor que se apropriou de sua vida e a descartou como se ela fosse um objeto sem valor. A amiga, sem pensar duas vezes, corre em direção à moto, gritando palavras ofensivas que ecoam pela rua silenciosa, obrigando o casal a parar. Beatriz fica parada, observando a cena de longe, como se estivesse assistindo a um filme de terror em que ela é a vítima central. O choque é tão grande que ela esquece como agir, como gritar, como defender seu território. Ela observa o marido, com um semblante que alterna entre susto e irritação, tentar esconder a mulher atrás de si. A humilhação atinge o ápice quando as pessoas na rua começam a parar, curiosas com o escândalo que se forma em plena luz do dia. Beatriz caminha, forçando os pés a obedecerem, sentindo que cada centímetro que a separa deles, a máscara de perfeição do marido cai por terra diante dos olhos de toda a vizinhança. O que será que ele dirá agora, diante de sua esposa traída
e da multidão que observa o espetáculo trágico. O silêncio que precede a tempestade é insuportável, e por um momento, Beatriz sente que não haverá retorno. Ela precisa decidir, ali mesmo, se continuará sendo a vítima passiva, ou se enfrentará o homem que a traiu e a enganou. A dor se transforma em uma chama fria que consome seus medos, preparando-a para uma confrontação que mudará tudo, para sempre, deixando um rastro de destruição e verdades difíceis de serem engolidas. O desfecho dessa cena inicial é apenas o prólogo de um inferno particular que ela mal pode imaginar, mas do qual não poderá mais escapar, pois o marido, em vez de se desculpar, lança um olhar de desdém que corta Beatriz mais fundo do que qualquer traição física jamais poderia. O silêncio na calçada é interrompido apenas pelo som ríspido da respiração de Lucas, que agora tenta encobrir a mulher atrás de seu corpo robusto. Beatriz observa o movimento, sentindo as mãos formigarem, uma vontade incontrolável de avançar e destruir a fachada de normalidade que ele tenta manter. Mariana, com um desdém nítido no olhar, puxa Lucas pelo braço, tentando conduzi-lo para longe do escândalo que se forma na rua. As pessoas ao redor, antes meros pedestres, agora são espectadores de um drama familiar que se desenrola sem qualquer pudor. Beatriz sente o peso de cada olhar julgador caindo sobre si, mas a dor física é insignificante diante da traição que ela acabou de testemunhar. Ela não desvia o olhar, mantendo-o fixo em Lucas, que finalmente ousa encarar lá, mas seu rosto não mostra arrependimento ou vergonha. A decepção é um veneno que percorre as veias de Beatriz, fazendo-a perceber que o homem com quem dividiu uma década de vida nunca existiu de verdade. Lucas, com a voz embargada por uma irritação egoísta, ordena que Beatriz pare com aquele espetáculo vexatório e volte para casa imediatamente. Ele trata a situação como se a culpa de sua exposição fosse da esposa, e não de sua própria negligência moral. A amiga de Beatriz, que ainda segura o ímpeto de intervir, ri amargamente ao ouvir a petulância do homem, que até ontem era visto como um pilar da comunidade. Beatriz, porém, permanece em silêncio, sua mente trabalhando rápido, conectando cada mentira, cada viagem de negócios, cada ausência inexplicada que agora ganha um significado sombrio e devastador. Ela sente o ar saturado de ironia enquanto observa Mariana, que exibe um sorriso vitorioso, quase como se quisesse marcar território sobre a ruína do casamento de Beatriz. O desespero inicial dá lugar a uma calma gélida e perigosa, uma clareza que surge apenas quando se perde tudo. Lucas tenta dar a partida na moto, ignorando a presença de Beatriz, como se ela fosse um obstáculo descartável em seu caminho para a liberdade ilusória. Beatriz dá um passo à frente, bloqueando a saída, seu corpo servindo como uma barreira física que ele não esperava que ela tivesse coragem de erguer. O confronto é iminente, e a tensão na rua atinge um nível quase palpável. As luzes dos postes parecem intensificar o brilho sobre aquele palco de discórdia. Lucas, pressionado pela presença de Beatriz e pelo julgamento da rua, perde a compostura e começa a proferir ataques verbais sobre a aparência de Beatriz. Ele a chama de descuidada, de alguém que se perdeu na rotina doméstica e que não sabe mais se dar o valor necessário para ser a esposa de um homem de sucesso. Cada palavra é uma adaga, um golpe baixo que ele usa para justificar sua covardia diante de todos. Mariana, em vez de se esconder, reforça os insultos, comparando sua própria elegância à simplicidade rústica de Beatriz, que ainda usa roupas de trabalho e o rosto sem maquiagem, marcado pelo esforço de sustentar o lar. O escândalo cresce, mas Beatriz, longe de desabar, começa a sentir uma estranha libertação. As palavras dele, que deveriam destruí-la, funcionam como um choque térmico que a desperta de um torpor de anos. Ela percebe que nunca foi insuficiente, mas que esteve ao lado de um homem medíocre, incapaz de reconhecer o valor da lealdade e do sacrifício. A sogra de Beatriz, que apareceu de repente na esquina, interrompe o conflito com um grito que silencia a rua inteira. O olhar da senhora
é de desprezo absoluto, direcionado exclusivamente para o filho, que estremece sob a pressão da autoridade da mãe. Lucas tenta explicar, balbuciando frases desconexas, mas é cortado por um olhar tão afiado quanto uma lâmina. A sogra exige que ele vá para a casa deles, imediatamente para esclarecer o que está acontecendo, recusando-se a aceitar qualquer desculpa sobre a amante ou as viagens de negócios. Beatriz observa a cena, sentindo que, pela primeira vez em anos, ela tem um aliado real, alguém que enxerga através da farsa de Lucas. No entanto, ele ainda insiste, arrogante, que sua vida pessoal não é da conta de ninguém, nem mesmo de sua própria progenitora. A tensão sobe novamente quando ele tenta arrancar com o veículo, quase atropelando a própria mãe, que recua apenas o necessário para não ser atingida. O caos é absoluto, e Beatriz percebe que o divórcio não será uma transição simples, mas uma batalha judicial e emocional que exigirá tudo o que ela tem. Ela observa Lucas e Mariana se afastarem na moto, deixando um rastro de poeira e indignação. O silêncio que retorna é pesado, carregado de perguntas sobre o futuro, e Beatriz sente que o pesadelo está apenas começando. A sogra a segura pelos ombros, consolando-a, mas Beatriz já não busca consolo. Ela busca justiça. Ela sabe que, por trás da fachada de sucesso de Lucas, há segredos e omissões que, se revelados, farão com que o castelo de cartas dele desabe rapidamente. O caminho para a superação exige coragem, e ela decide que, a partir daquele instante, o sofrimento dará lugar a uma resiliência que fará Lucas se arrepender de cada palavra de desprezo. O dia seguinte será o começo do fim para aquele casamento, e ela está preparada para enfrentar qualquer custo para garantir que ele pague pelo desonra. Mas, enquanto caminha de volta para casa, uma dúvida terrível surge em sua mente ao ouvir um comentário casual da sogra sobre documentos que Lucas andou escondendo. O que mais ele teria escondido debaixo do nariz dela, e como isso poderia afetar a segurança de seus filhos. Eu possa prosseguir com a história. O silêncio que se instalou na sala de estar de Beatriz, logo após a revelação enigmática da sogra, era cortante como um estilhaço de vidro. A senhora, com mãos trêmulas, apontou para uma gaveta escondida no escritório de Lucas, onde papéis confidenciais costumavam ser guardados. Beatriz, ainda sob o choque das palavras anteriores, sentiu o coração bater no ritmo da ansiedade pura. Ela caminhou até o móvel, cada passo ecoando como um veredito inevitável sobre seu casamento. Ao abrir a gaveta, não encontrou apenas documentos financeiros, mas uma série de extratos bancários e contratos assinados apenas por Lucas, todos datados de meses antes de qualquer suspeita de traição surgir. Lucas vinha desviando fundos da conta conjunta para uma conta privada, possivelmente na tentativa de limpar seus ativos antes de pedir o divórcio. Beatriz sentiu uma onda de fúria misturada a uma compreensão dolorosa. A desvalorização que ele pregava sobre sua figura era apenas um meio de diminuir sua percepção sobre o patrimônio que eles construíram juntos. A sogra, aproximando-se lentamente, confessou que sempre desconfiou do comportamento errático do filho, especialmente depois que ele recebeu aquela promoção no cargo de gerência. Ela revelou que, em uma das visitas, flagrou Lucas falando ao telefone sobre vender imóveis sem o consentimento da nora. Beatriz sentiu a bile subir a garganta. O homem que ela amou, aquele que ela ajudou a crescer, nunca teve a intenção de ser um parceiro de vida. Ele estava apenas esperando o momento certo para descartá-la, como se fosse um fardo incômodo e sem valor. Enquanto folhava os documentos, Beatriz encontrou algo ainda mais perturbador, mantendo a guarda dos bens e possivelmente afastando os filhos dela. A traição de Mariana, portanto, não era a causa do fim do casamento, mas apenas o sintoma final de uma corrupção interna que ele nutria há muito tempo. A sogra segurou a mão de Beatriz, chorando pela vergonha que sentia das atitudes do próprio filho. Beatriz, porém, não derramou uma única lágrima. Ela sabia que precisava ser fria, precisa e implacável se quisesse salvar seu futuro e o dos filhos. Com a ajuda da sogra,
Ela começou a fotografar cada página daqueles contratos. A estratégia de Lucas, baseada em segredo e ganância, tinha uma falha fatal. Ele subestimou a lealdade da própria mãe e a inteligência de Beatriz, que ele sempre tratou como alguém inferior. Enquanto organizavam as provas, o telefone de Beatriz tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido, contendo uma foto dela, tirada de longe, no momento em que ela estava no tribunal consultando um advogado. O sangue de Beatriz congelou instantaneamente. Ela percebeu que não estava apenas lidando com uma traição conjugal, mas com um homem capaz de perseguição direta e vigilância constante. Ela olhou para a sogra, que agora parecia tão alarmada quanto ela. O jogo de Lucas era muito mais sujo do que elas poderiam ter imaginado. O medo de Beatriz pela segurança dos filhos superou a raiva pelo divórcio. Ela precisava agir antes que Lucas percebesse que ela já tinha acesso ao seu esconderijo de segredos financeiros. No entanto, o barulho de um carro parando bruscamente na entrada da casa interrompeu o silêncio da noite. Beatriz correu até a janela e viu Lucas sair do veículo com uma expressão de fúria descontrolada, caminhando em direção à porta principal. Ele parecia ter descoberto que a mãe não estava mais ao lado dele e que ela havia visitado Beatriz. A porta estremeceu com o primeiro impacto do chute que ele desferiu, e Beatriz percebeu, com um arrepio na espinha, que o homem que ela chamava de marido agora parecia pronto para qualquer coisa. O estrondo da porta de madeira cedendo sob a força bruta de Lucas reverberou por toda a casa, fazendo com que o ar ficasse denso de medo e urgência. Beatriz não recuou. Ela se posicionou à frente da sogra, bloqueando o acesso ao cômodo onde as provas estavam espalhadas sobre a mesa. A presença de Lucas na sala era como a de um animal encurralado, com os olhos injetados e a respiração pesada que denunciava um estado de descontrole emocional. Ele avançou com determinação, ignorando os pedidos de calma de sua mãe, cujo rosto estava pálido de horror diante da transformação agressiva do filho. Beatriz, sentindo o instinto de sobrevivência pulsar em suas têmporas, pegou o celular discretamente e acionou a gravação de voz, mantendo o aparelho no bolso. Ela sabia que cada palavra proferida por ele naquele momento seria o golpe final em qualquer tentativa de defesa que ele pudesse ensaiar no futuro. Lucas, ao ver Beatriz parada sem medo, parou bruscamente, a fúria em seu olhar alternando para um desdém calculista que era ainda mais aterrorizante. Ele começou a rir, um som seco e desprovido de qualquer humanidade, enquanto apontava o dedo para a mesa cheia de documentos. Ele sabia que Beatriz tinha visto demais, e a máscara de bom marido caíra definitivamente para ele. Não havendo mais qualquer motivo para manter a farsa, ele avançou um passo a mais, invadindo o espaço pessoal de Beatriz, com o intuito claro de intimidá-la fisicamente e recuperar os papéis a qualquer custo. Beatriz, porém, usou sua voz com uma firmeza que ela mesma desconhecia possuir, declarando em alto e bom som que a polícia seria chamada se ele tocasse em qualquer coisa ou pessoa ali. Ameaçar com a autoridade foi o freio de mão que ele precisava, mas ele continuou a vociferar ofensas, alegando que nada daquilo teria valor jurídico. Ele tentou argumentar que tudo não passava de uma interpretação errônea de documentos triviais. Um teatro barato que Beatriz não se deu ao trabalho de contestar. A sogra, ganhando forças da indignação que a dominava, levantou-se e confrontou o filho sobre a moralidade de seus atos, questionando como ele pôde se tornar um ser tão oportunista e cruel com a mulher que sacrificou seus anos mais jovens pelo sucesso dele. Lucas, sem paciência para sermões, virou as costas e saiu da casa, não sem antes prometer que Beatriz se arrependeria amargamente daquela ousadia. O silêncio que se seguiu à sua partida foi quase tão ensurdecedor quanto os gritos dele. Beatriz começou a tremer incontrolavelmente, deixando o peso do momento atingir seu corpo. Mas, ao olhar para os documentos, sentiu que uma parte do poder dele havia sido subtraída. Ela precisava sair dali.
Precisava de um local seguro onde pudesse processar o ocorrido, buscar assistência profissional. Sem perder tempo, ela reuniu os papéis e levou a sogra para fora, decidida a seguir as recomendações de um advogado de confiança que ela havia contatado anteriormente. Durante o trajeto, Beatriz notou um carro preto seguindo-os, mantendo uma distância prudente, o que aumentou a sensação de vigilância que a perseguia. Ela sabia que Lucas não desistiria facilmente. Ele era um homem obcecado pelo controle e, principalmente, pela preservação da sua imagem pública acima de tudo. O desvio pela rota principal da cidade foi necessário para despistar o veículo misterioso, e Beatriz sentiu que estava se tornando uma estranha na sua própria vida, navegando em um território de sombras e constantes ameaças. A decisão de buscar a ajuda de Gabriel, aquele treinador físico que ela conhecera em um momento de desânimo na academia, surgiu como um impulso. Ele era alguém de fora do círculo de influência de Lucas e, de certa forma, parecia ser o único porto seguro em meio ao turbilhão. Quando Beatriz chegou ao endereço de Gabriel, o sol já começava a despontar, tingindo o horizonte de tons alaranjados, e ela se sentiu exausta. Ao abrir a porta, Gabriel a recebeu com uma expressão de preocupação genuína, vendo seu estado precário. Beatriz entregou os documentos a ele, que a deixou estática, uma notificação de mensagem de um número bloqueado, mas que mostrava o nome de Lucas entre os contatos recentes. O choque foi tão profundo que ela parou na soleira da porta, sentindo que talvez não tivesse fugido de nada, mas caído direto em uma armadilha ainda maior do que aquela de onde tentou escapar, pois o traidor poderia estar muito mais perto do que ela jamais ousou suspeitar. Que eu possa prosseguir com a história. O ar na sala de Gabriel pareceu diminuir de volume, tornando cada movimento de Beatriz pesado e deliberado. Ela sentiu seu estômago dar um solavanco, enquanto seus olhos permaneciam fixos na tela do celular, onde o nome de Lucas brilhava em uma notificação que parecia zombar de sua ingenuidade. A dúvida, antes uma névoa, consolidou-se em uma certeza amarga. Ela não estava ali por acaso. Gabriel, percebendo a mudança drástica no comportamento de Beatriz, girou sobre os calcanhares, mas não demonstrou o pânico esperado de alguém flagrado em uma aliança oculta. Ele, pelo contrário, permaneceu calmo, quase cirúrgico em sua postura. Beatriz recuou, sua mão buscando instintivamente o contato dos documentos que guardava na bolsa, sentindo-se como uma presa que acabara de entrar na toca do lobo. A traição de Lucas já era algo difícil de processar, mas a possibilidade de que sua última esperança fosse, na verdade, um peão no jogo do marido era insuportável. Gabriel começou a caminhar em sua direção, sua voz baixa e controlada, tentando explicar que tudo não passava de uma negociação profissional, algo sobre dívidas pendentes que ele precisava resolver com o empresário. Beatriz não cedeu. A frieza que ela adotou contra Lucas agora se voltava contra Gabriel com força total. Ela exigiu que ele explicasse, ali mesmo, qual era o nível de envolvimento entre eles, pois ela não era mais a mulher ingênua que aceitava desculpas sem questionar a lógica por trás delas. Gabriel suspirou, um som carregado de frustração, e sentou-se na poltrona, indicando que ela fizesse o mesmo. Ele admitiu que Lucas o havia procurado dias atrás, antes mesmo de ela solicitar as sessões de treinamento, oferecendo uma quantia considerável para que ele servisse como um informante sobre de se isolar em um lugar onde ninguém pudesse tocá-la. Mas a necessidade de sobrevivência falou mais alto. Ela precisava saber até onde essa vigilância tinha chegado. Gabriel, vendo a determinação nos olhos dela, revelou que, embora tivesse aceitado o pagamento inicial, nunca repassou informações vitais, pois a história de superação dela o comoveu genuinamente, e ele próprio tivera uma ex-esposa que sofrera abusos similares. Beatriz sentiu um fio de esperança, embora soubesse que não poderia confiar cegamente em alguém que aceitara dinheiro para trair,
Lá, ela propôs um pacto imediato. Se Gabriel quisesse redimir-se, deveria usar sua conexão com Lucas para alimentar o marido com informações falsas, mantendo-o distraído enquanto ela finalizava a construção de seu dossiê. A expressão de Gabriel mudou para algo mais sombrio, uma mistura de desafio e dever. Ele concordou, entendendo o risco, mas impôs sua própria condição. Ele queria que ela aceitasse um treinamento intensivo de defesa pessoal, não apenas como parte do cronograma da academia, mas como um meio de ela retomar a confiança que a convivência com Lucas sistematicamente destruíra. Beatriz aceitou, sabendo que sua força física agora seria a representação de sua força psicológica diante de todo aquele caos. A partir daquela madrugada, a rotina de Beatriz mudou radicalmente. Ela não apenas se dedicava ao acompanhamento dos processos judiciais, mas passou a frequentar a academia em horários alternados, com Gabriel a monitorando de perto, transformando seu corpo em uma ferramenta de resistência. A transformação era lenta, mas visível. Seus movimentos tornaram-se mais assertivos e sua postura, antes curvada pelo peso da submissão, endireitou-se com uma dignidade que não passava despercebida por quem a via. Enquanto isso, Gabriel mantinha Lucas em um estado de falsa segurança, embebido em sua própria arrogância. Acreditava que ela continuava sob o seu domínio. No entanto, Beatriz estava trabalhando secretamente em uma matemática. Quando a primeira notificação de bloqueio de conta chegou para Lucas, ela estava no meio de um treino exaustivo, o suor escorrendo pelo rosto, mas sentindo um prazer indescritível. Gabriel, ao ver a notícia no tablet, sorriu para ela com uma satisfação compartilhada. Contudo, a paz foi efêmera. Na saída da academia, Beatriz avistou um carro estacionado do outro lado da rua, com vidros escuros e uma silhueta que, pela postura, ela reconheceu como sendo a de Mariana. A mulher desceu do carro, não mais com o semblante triunfante de antes, mas com uma expressão desesperada e um olhar que carregava um terror inexplicável. Ela caminhou em direção a Beatriz com mãos trêmulas, segurando um envelope, e sussurrou que precisava falar sobre algo que Lucas a obrigara a fazer, algo que envolvia a segurança das crianças, deixando Beatriz paralisada diante de uma ameaça que transcendia o que ela julgara ser o limite da perversidade humana. O desespero nos olhos de Mariana era tão cru que Beatriz sentiu um aperto involuntário no peito, uma sensação que misturava cautela extrema com uma curiosidade mórbida. Sem dizer uma palavra, Mariana estendeu o envelope amarelado, cujas bordas pareciam ter sido manuseadas repetidas vezes por mãos suadas e trêmulas. Beatriz pegou o material, sentindo o papel áspero sob seus dedos, enquanto Gabriel permanecia a poucos metros de distância, observando a cena com uma atenção evidente, a mão pronta para intervir caso qualquer movimento suspeito ocorresse. Mariana, sussurrando como se as paredes da rua pudessem ouvi-la, contou que Lucas não apenas desviava dinheiro, mas havia montado um esquema de chantagem envolvendo funcionários da empresa onde trabalhava, usando dados sensíveis que ele coletara ao longo dos anos. Mais do que isso, ela revelou que o ex-marido de Beatriz havia contratado pessoas para monitorar a rotina das crianças na escola, com o objetivo de usá-las como moeda de troca caso Beatriz decidisse levar o processo de divórcio para um campo mais agressivo. A revelação atingiu Beatriz como uma descarga elétrica. Ela olhou para Mariana, procurando qualquer sinal de que aquela poderia ser mais uma artimanha, uma armadilha orquestrada pelo casal, mas a palidez do rosto de Mariana e o tremor em sua voz pareciam autênticos. Mariana estava grávida, como Beatriz descobrira anteriormente, e a fragilidade física da gestação, somada ao medo visível, davam credibilidade à sua confissão. Beatriz abriu o envelope e encontrou cópias de fotografias das crianças saindo da escola e registros de ligações anônimas feitas para a instituição de ensino, contendo instruções falsas sobre quem poderia buscá-las. A fúria de Beatriz foi substituída por uma frieza gélida,
O limite de Lucas fora ultrapassado. Ele não estava apenas destruindo a vida financeira dela. Ele estava colocando a vida dos filhos em perigo direto para manter o controle. Mariana, chorando silenciosamente, implorou para que Beatriz não a denunciasse, alegando que ela própria era uma vítima da manipulação de Lucas, que a ameaçara constantemente caso ela decidisse se afastar ou contar a verdade. Beatriz observou Mariana com uma mistura de pena e desprezo, reconhecendo que, embora Mariana tivesse sido sua oponente, a verdadeira raiz de todo o mal naquela história era a ambição desenfreada de Lucas. Beatriz não fez promessas, limitando-se a guardar o envelope em sua bolsa com um movimento metódico. Ela virou-se para Gabriel, sinalizando que a conversa havia terminado, e pediu que ele a levasse para um lugar onde pudesse analisar aqueles documentos com total segurança. Gabriel, percebendo a gravidade da situação, agiu rapidamente, escoltando Beatriz até seu carro, enquanto Mariana permanecia na calçada, uma figura desolada que parecia ter perdido qualquer esperança de redenção. Durante o percurso, o silêncio no interior do veículo era preenchido apenas pelo ruído dos pneus no asfalto molhado. Beatriz examinava os papéis com uma concentração absoluta, sua mente já delineando uma estratégia para desmantelar Lucas de forma definitiva. Ela não queria apenas o divórcio. Ela queria garantir que ele perdesse o direito de exercer qualquer influência sobre a vida dos filhos e, se possível, que enfrentasse as consequências legais de seus atos criminosos. Gabriel, mantendo os olhos na estrada, finalmente perguntou o que ela faria com aquela informação. Beatriz respondeu com uma voz baixa, porém decidida, que levaria tudo para o advogado e para as autoridades competentes. Mas antes, precisava garantir que os filhos estivessem sob proteção total. Eles decidiram que, por precaução, as crianças seriam levadas temporariamente para a casa da sogra, um local onde Lucas raramente ia e onde a segurança seria reforçada. Ao chegarem à casa da sogra, Beatriz sentiu uma pontada de culpa por arrastar a idosa para o centro daquela guerra, mas não havia outra opção. Enquanto colocavam as malas das crianças no carro, Beatriz recebeu uma ligação de um número privado. Ela atendeu, mantendo o telefone no viva-voz para que Gabriel pudesse ouvir. A voz de Lucas, distorcida e carregada de uma ameaça sutil, perguntou se ela tinha gostado do presente que Mariana lhe entregara. O coração de Beatriz parou por um segundo. Ele sabia. Ele a estava assistindo o tempo todo, mesmo que não estivesse presente. A voz de Lucas, fria como gelo, deu um ultimato. Se ela não aparecesse em um galpão abandonado na zona portuária dentro de 2 horas, com todos os documentos e provas que ela havia reunido, ele não poderia garantir o que aconteceria com a pessoa que mais importava para ela. Ele não especificou quem, mas o tom de voz deixou claro que sua soberania como mãe estava sendo testada. Beatriz olhou para seus filhos, que brincavam alegremente na sala, sem saber que o pai estava pronto para usar a própria vida deles como peões em seu jogo desesperado de poder e destruição. A armadilha estava armada, e o que Lucas não sabia era que Beatriz já tinha uma carta na manga que mudaria o destino daquela noite trágica para sempre. O silêncio na sala foi subitamente quebrado pelo som da respiração trêmula de Beatriz, enquanto ela assimilava a ameaça de Lucas. O ultimato, proferido com uma frieza que desafiava a sanidade, pairava no ar como uma névoa tóxica. Ela precisava agir, mas o medo pelos filhos era uma âncora que tentava paralisar seus movimentos. Gabriel, mantendo uma postura vigilante, aproximou-se e tocou o braço de Beatriz. A sogra levaria as crianças para a residência da irmã em um bairro seguro, enquanto Gabriel acompanharia Beatriz até o local indicado por Lucas, munidos de equipamentos de gravação e escondidos sob a proteção da escuridão. O trajeto até a zona portuária foi uma agonia silenciosa, com a cidade passando como um borrão de luzes distantes. Beatriz sentia cada batida do seu coração como um alerta para a fragilidade da vida que tentava reconstruir. Ao chegarem ao galpão abandonado, o cheiro de ferrugem e maresia invadia as narinas,
criando uma atmosfera opressora. Lucas estava lá, parado sob a luz fraca de um poste, com a silhueta projetando uma sombra longa e ameaçadora contra as paredes de metal corroído do galpão. Ele parecia ter aguardado por aquele momento com uma paciência predatória. Beatriz desceu do veículo, deixando Gabriel posicionado em um ponto estratégico para garantir que, se Lucas tentasse algo extremo, a intervenção fosse rápida. O confronto começou com Lucas sorrindo, um gesto que não alcançava seus olhos, enquanto ele exigia que Beatriz entregasse os documentos que ela reunira sobre seus esquemas financeiros e as chantagens que realizara. Ele não demonstrava hesitação, acreditando firmemente que a fraqueza de Beatriz era sua maior arma. Ela, porém, já não era a mesma mulher que ele conhecera. Sua voz, embora baixa, não continha mais o tremor do medo, mas a firmeza de quem não tem mais nada a perder. Beatriz começou a questionar Lucas sobre o que ele pretendia fazer com a família, sobre como um pai poderia ser capaz de usar seus próprios filhos como peões em uma disputa legal e financeira. A resposta de Lucas foi uma gargalhada cruel, um desprezo que confirmou a Beatriz. Seu ex-marido havia cruzado o ponto de não retorno moral. Ele começou a revelar, de forma arrogante, que os documentos que ela possuía eram apenas a ponta do iceberg e que ele tinha conexões profundas no sistema judiciário que poderiam anular qualquer prova que ela tentasse apresentar. O perigo ali não era apenas físico, mas institucional. Beatriz sentiu a raiva ferver em seu íntimo, mas manteve a compostura necessária para continuar extraindo confissões daquela boca perversa. Ela começou a induzi-lo a detalhar como ele havia articulado as chantagens, capturando cada palavra com o dispositivo de gravação que ocultara sob suas roupas. Lucas, tomado pelo ego inflado de quem acredita estar no controle total, não hesitou em gabar-se de seus feitos, acreditando que Beatriz nunca teria a coragem ou os meios para levar aquelas provas a público. A cada palavra dele, o túnel ao redor de Lucas parecia se fechar, embora ele estivesse alheio à sua própria ruína iminente. No entanto, quando Beatriz pediu para ver a prova de que seus filhos estavam seguros, Lucas mudou de tom instantaneamente. Ele caminhou até uma porta lateral do galpão e a abriu, revelando um ambiente escuro e desconhecido. Ao ver o que estava lá dentro, Beatriz soltou um suspiro de horror que lhe cortou a garganta. Ela viu a sogra sentada em uma cadeira, amarrada e com um pano na boca, e ao lado dela, antecipando cada movimento que Beatriz faria para proteger sua família. Ele a encarou com um olhar de pura malícia e ordenou que ela se ajoelhasse, declarando que o jogo havia acabado e que, a partir daquele momento, ela não tinha mais autoridade sobre nada em sua vida. O terror que ela sentia pela segurança de todos ao seu redor transformou-se em uma urgência visceral de mudar o rumo daquela noite, mas antes que ela pudesse reagir, um barulho de sirenes distantes começou a ecoar na direção do porto, o que fez o rosto de Lucas mudar drasticamente de uma expressão de triunfo para um pânico incontrolável, forçando-o a tomar uma decisão drástica antes que as autoridades chegassem. Prosseguir com a história. O som das sirenes aproximando-se agiu como um catalisador para o desespero de Lucas, cuja expressão de dominância evaporou instantaneamente, dando lugar a uma face distorcida pelo medo visceral. Ele agarrou Beatriz pelo braço com uma força desmedida, arrastando-a em direção aos fundos do galpão, onde uma saída de emergência escondida pela vegetação densa dava acesso ao cais escuro. Beatriz, percebendo que a situação atingira um patamar de perigo extremo, lutou contra o aperto. Mas Lucas parecia movido por uma adrenalina frenética. Enquanto ele a empurrava, Beatriz conseguiu, em um movimento rápido, soltar uma das mãos e pressionar um botão de emergência que Gabriel havia instalado discretamente em seu bracelete de monitoramento minutos antes. Ela esperava que o sinal chegasse à equipe tática, que, como ela suspeitava, já cercava o perímetro seguindo cada passo. Lucas, cego pela paranoia, não percebeu a manobra e continuou a correr,
murmurando ameaças ininteligíveis sobre como ele nunca seria capturado, sobre como ele tinha recursos para desaparecer. No entanto, ao alcançarem o cais, a luz de holofotes potentes cortou a escuridão, revelando uma fileira de agentes da lei, bloqueando qualquer rota de fuga. A cena era um pesadelo se concretizando para Lucas. Ele soltou Beatriz bruscamente, recuando alguns passos até que suas costas colidissem com o metal frio de um container. Beatriz aproveitou a oportunidade para se afastar rapidamente, correndo na direção oposta, onde Gabriel esperava. O coração de Beatriz batia tão alto que ela sentia o pulso latejar nas têmporas. Uma mistura de alívio e pavor pelo destino da sogra, que ainda permanecia refém lá dentro. Lucas, agora encurralado, começou a gritar exigindo um veículo para fugir. Mas sua voz perdeu a autoridade à medida que os agentes avançavam com precisão militar. Ele olhou para Beatriz com um ódio profundo, o tipo de sentimento que nasce apenas de um narcisismo ferido que não consegue aceitar a derrota. Beatriz observou de longe o momento exato em que os agentes o imobilizaram no chão. A imagem de Lucas, antes tão imponente e arrogante, agora reduzida a um homem algemado e derrotado, trouxe uma estranha sensação de fechamento. Mas ela sabia que a vitória era apenas parcial. A verdadeira batalha seria dentro da sala de tribunal, onde ela precisaria provar cada mentira dele. Gabriel aproximou-se dela, mantendo um braço protetor ao redor de seus ombros, enquanto ela buscava entender como fariam para resgatar sua sogra e as crianças com segurança. Enquanto a polícia revistava Lucas e apreendia seus pertences, um dos oficiais aproximou-se de Beatriz com uma expressão de seriedade contida. Ele entregou a ela um envelope lacrado que fora encontrado no bolso de Lucas, contendo um passaporte falso e uma passagem aérea de ida para um país, fez com que Beatriz sentisse um estalo final em seu peito, um desapego total que ela não sabia que ainda guardava. O resgate da sogra foi executado, minutos depois, com os oficiais invadindo o galpão e encontrando-a atordoada, mas sem ferimentos físicos graves. Beatriz correu para abraçá-la, sentindo o calor da vida voltando para suas mãos, mas ao olhar para o celular que transmitia a live das crianças, ela notou que a imagem agora exibia um ambiente diferente, um lugar que não era a casa da irmã. O medo voltou a tomar conta de Beatriz, gelando seu sangue. Se Lucas estava ali, algemado, quem era a pessoa que estava com as crianças agora? A tela do celular mostrava uma mão desconhecida tocando o rosto de seu filho mais novo, enquanto uma voz baixa, sussurrando um segredo, ecoava no áudio da transmissão. Beatriz percebeu que Lucas tinha um cúmplice, alguém que estava operando nas sombras, enquanto a atenção de todos estava voltada para o galpão. O perigo não havia acabado, ele apenas tinha mudado de mãos. E a caçada que ela precisaria enfrentar agora envolvia um espectro ainda mais obscuro e desconhecido do que o próprio Lucas. Ela olhou para a polícia, tentando explicar a nova ameaça, mas sentiu uma vertigem súbita. O corpo reagindo ao acúmulo de exaustão e terror dos últimos dias, enquanto a tela do celular continuava a exibir as imagens de seus filhos em um local cada vez mais ameaçador e desconhecido. Eu possa prosseguir com a história. O mundo ao redor de Beatriz começou a oscilar violentamente enquanto a imagem na tela do celular, que antes transmitia o conforto da casa da irmã, agora exibia um cenário claustrofóbico de paredes cinzentas e iluminação estroboscópica. A voz que sussurrava no áudio era grave, modulada por um software que impedia a identificação. Mas a ameaça era cristalina. Eles não queriam dinheiro, queriam o silêncio de Beatriz em troca da liberdade das crianças. Ela sentiu Gabriel segurá-la pelos ombros, impedindo-a de colapsar no chão frio do cais, enquanto ela tentava processar a monstruosidade daquela situação. Os oficiais da polícia, percebendo a mudança drástica no comportamento de Beatriz, cercaram o local rapidamente, tentando localizar a origem do sinal de transmissão. Lucas, ainda algemado e sendo conduzido para a viatura, observava tudo com um sorriso vitorioso. Beatriz,
num movimento de pura força de vontade, limpou as lágrimas que insistiam em cair e encarou o oficial responsável pela operação, exigindo que rastreassem o dispositivo móvel de Mariana, a única conexão tangível que restara com o cúmplice de Lucas. A polícia iniciou uma corrida, contra o tempo, cruzando dados de geolocalização enquanto Beatriz, auxiliada por Gabriel, tentava decifrar os detalhes do ambiente exibido no vídeo. Ela reconheceu uma pintura específica na parede, uma obra amadora que ela mesma presenteara a um antigo sócio de Lucas, alguém que anos atrás fora demitido por desvio de conduta e prometera vingança. O homem se chamava Marcos, uma figura esquecida por muitos, mas que agora emergia das sombras como a mente operacional por trás daquele sequestro. Beatriz sentiu o peso de uma conspiração muito maior do que o simples rancor de Lucas. Marcos estava usando a vingança de Lucas para seus próprios fins, talvez visando algo mais valioso do que apenas a humilhação de Beatriz. Ela passou a transmitir as informações para os policiais, que, com a rapidez de uma força-tarefa, localizaram um galpão abandonado na zona industrial norte, um esconderijo que correspondia perfeitamente à descrição da pintura e à estrutura das paredes vistas no vídeo. A ansiedade de Beatriz era como um ácido corrosivo, mas ela sabia que, para salvar seus filhos, precisaria manter a mente limpa. Gabriel se ofereceu para liderar a equipe de campo junto com os policiais, dada sua familiaridade com as estruturas da região. Mas Beatriz insistiu que ela iria junto. A negociação foi tensa, mas a determinação dela foi o diferencial. Durante o trajeto, Beatriz recebia atualizações em tempo real sobre a movimentação no galpão. Marcos estava se preparando para transportar as crianças para fora do país, o que tornava cada segundo de hesitação um risco inaceitável. Ao chegarem ao local, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de uma tempestade que se formava no horizonte. Beatriz, agachada atrás de um veículo tático, via a sombra de um homem alto movendo-se pelas frestas de uma janela lateral. Ela sabia que Marcos era um homem perigoso, astuto e, ao contrário de Lucas, sem qualquer laço emocional que pudesse ser explorado. Um barulho de vidro quebrado soou vindo da parte superior da estrutura. Beatriz, agindo por puro instinto materno, ignorou a ordem de recuo e correu para a parte de trás do prédio, encontrando uma escada de incêndio que levava ao teto. Ela subiu com a agilidade que ganhara nas horas de treinamento árduo na academia de Gabriel. Ao chegar ao topo, ela avistou Marcos segurando seu filho mais velho e apontando uma arma na direção da escadaria por onde os policiais subiam. A cena foi um choque térmico. A vida de seu filho estava pendurada por um fio, e o dedo de Marcos estava posicionado no gatilho, pronto para qualquer movimento em falso. Beatriz percebeu que Marcos não estava falando com ela, mas com alguém no rádio, pedindo ordem sobre o que fazer se o cerco se fechasse. A voz que respondeu pelo rádio não era de Lucas, mas sim a voz da pessoa que Beatriz menos esperava encontrar envolvida naquela rede de mentiras. Uma revelação que mudaria completamente sua percepção sobre quem eram seus aliados. Possa prosseguir com a história. O som da voz que emanava do rádio de Marcos não era um rosnado distorcido, mas a cadência calma e familiar da irmã de Beatriz. Aquela que, até horas atrás, parecia ser o porto seguro para onde as crianças seriam enviadas. O choque paralisou os músculos de Beatriz, fazendo com que sua visão escurecesse por um breve momento. A traição de sua própria irmã, uma pessoa que compartilhou segredos, infâncias e medos, era uma ferida muito mais profunda do que qualquer infidelidade de Lucas jamais poderia ser. Ela observou Marcos, que aguardava a ordem final, e percebeu que a motivação ali não era apenas vingança ou dinheiro, mas uma disputa de poder familiar latente, um rancor que a irmã carregava por Beatriz ter conseguido uma estabilidade que ela sempre invejou. A ironia da situação era insuportável. A pessoa encarregada de proteger as crianças era, na verdade, a arquiteta do sequestro. Beatriz respirou fundo, forçando-se a ignorar o desmoronamento emocional interno. Ela precisava agir,
pois o destino de seus filhos estava nas mãos de uma mulher movida por um ressentimento cego e um cúmplice sem escrúpulos. Ela fez um sinal sutil para Gabriel, que estava posicionado logo abaixo, indicando que a situação havia mudado drasticamente. Ele entendeu a gravidade, percebendo que a estrutura de proteção das crianças era uma farsa completa. Beatriz, ainda escondida no teto do galpão, viu Marcos desviar a atenção por um segundo para verificar o carregador da arma. Foi a brecha necessária. Com a agilidade que conquistara nos treinos, Beatriz lançou uma viga de metal pesado que estava próxima contra a caixa de força do galpão, provocando um curto-circuito imediato que mergulhou o ambiente em uma escuridão total. O caos se instalou. Marcos começou a gritar ordens para o rádio, enquanto Beatriz saltava da sombra sobre ele, usando a técnica de defesa que Gabriel a ensinara à exaustão. O confronto foi brutal e rápido. Beatriz não lutava com a intenção de ser justa, mas com a fúria de uma mãe que viu o seu mundo ser invadido por pessoas que não conheciam limites. Ela conseguiu desarmar Marcos após uma luta intensa, golpeando-o com precisão até ele cair inconsciente sobre o piso sujo. Sem perder um segundo, ela correu para o quarto dos fundos onde, através da luz fraca das lanternas dos policiais que invadiam o galpão, ela avistou os filhos encolhidos em um canto, assustados, mas vivos. Ao abraçá-los, Beatriz desabou, chorando pela primeira vez em meses, sentindo o alívio esmagador de ter luz em seus braços. A polícia capturou Marcos enquanto ele tentava se arrastar para fora, e ao revistarem seu rádio, os oficiais encontraram a frequência direta para a irmã de Beatriz. As evidências eram incontestáveis. Beatriz, com a voz firme, apontou para a direção de onde a voz vinha e explicou que sua própria irmã era a mentora. O oficial-chefe da operação, um homem de semblante severo, prometeu que uma equipe seria enviada imediatamente para prender a traidora. Beatriz, entretanto, recusou-se a deixar o local. Ela queria ser ela mesma quem enfrentaria a irmã, quem olharia nos olhos dela e exigiria uma resposta sobre o motivo daquele ódio tão profundo. O trajeto até a casa da irmã foi um desfile de sentimentos contraditórios. Beatriz sentia que a fundação de sua família estava se desfazendo, mas, ao mesmo tempo, um senso de justiça implacável crescia dentro dela. O olhar de Beatriz ao entrar foi de um gelo que fez a irmã recuar, perdendo a máscara de serenidade que sempre cultivara. Beatriz não gritou, ela apenas caminhou até a mesa e jogou o rádio que a polícia recuperara, a frequência ainda ativa, emitindo um chiado agudo. A irmã tentou balbuciar uma desculpa, alegando que fora coagida, mas Beatriz sabia que aquela era a última mentira que ela ouviria. A polícia entrou logo atrás, prendendo-a em flagrante, e enquanto ela era levada, a irmã olhou para trás com um sorriso cínico, dizendo que Beatriz nunca teria paz, pois ela ainda tinha algo guardado que destruiria tudo o que Beatriz tentasse reconstruir, revelando que a traição de Lucas era apenas o começo de um segredo muito maior que ela mantinha escondido sobre a verdadeira origem da fortuna que a família deles administrava. O mistério final pairava no ar enquanto as viaturas partiam, e Beatriz sentiu que, embora seus filhos estivessem seguros, a verdade que ela estava prestes a descobrir poderia ser o golpe final que ela não conseguiria suportar. O silêncio que se seguiu à partida das viaturas não trouxe paz, apenas uma inquietação corrosiva. Beatriz, ainda sob o efeito do choque da confissão da irmã, sentia que o chão sob seus pés era movediço. O enigma sobre a origem da fortuna familiar não era apenas uma curiosidade histórica, era a chave que poderia explicar a natureza predatória de Lucas e o ressentimento destrutivo de sua própria irmã. De volta à segurança da casa da sogra, onde as crianças finalmente dormiam um sono reparador, Beatriz encontrou-se em um escritório que ela raramente frequentava, procurando por registros antigos da família. Gabriel, mantendo-se ao seu lado como um sentinela silencioso, ajudava a organizar a papelada desordenada. Cada documento revelava uma faceta mais obscura, transferências de valores de empresas que Beatriz nunca ouvira falar, assinaturas falsificadas em
registros de terras e notas fiscais que sugeriam um esquema de lavagem de dinheiro que perdurava por décadas. Beatriz sentiu a cabeça girar. A fortuna que sustentava o luxo no qual ela e Lucas viveram não era fruto de trabalho honesto, mas o resultado de um sistema de corrupção estruturado onde seu próprio nome, sem seu conhecimento, fora utilizado como laranja em várias transações de alto risco. Ela viu seu nome assinado em contratos de concessão de áreas rurais que ela nunca visitara. A traição, portanto, tinha dimensões que ela nem sequer conseguira imaginar. Ela fora o escudo legal usado para proteger os crimes da família. O peso dessa descoberta a fez perceber por que Lucas estava tão desesperado para silenciá-la. Não era apenas sobre o divórcio ou a amante, era sobre evitar que a verdade sobre o patrimônio viesse à luz e levasse toda a família para a prisão. Gabriel, analisando os documentos com um olhar técnico, sinalizou uma página específica, um testamento antigo que fora alterado para transferir a totalidade das ações das empresas da família para Lucas, deserdando o restante dos parentes de forma ilegal. A irmã de Beatriz, ciente dessa alteração, deve ter tentado chantagear Lucas para obter uma fatia desse montante, o que explicava sua aliança instável e o sequestro das crianças como tática de pressão. Beatriz sentiu uma mistura de náusea e um despertar brutal. A família que ela tanto se esforçou para honrar era uma construção baseada em alicerces podres. Ela sentou-se na cadeira do escritório, sentindo o ar rarefeito, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela entregaria tudo às autoridades federais. Não importava que ela também acabasse sob investigação, a verdade precisava prevalecer, custasse o que custasse. Enquanto ela digitava um relatório detalhado para o Ministério Público, um envelope pardo foi deslizado por baixo da porta da casa. Gabriel correu para verificar, mas encontrou apenas o corredor vazio. O envelope continha um único pendrive e um bilhete impresso, sem assinatura, com palavras que fizeram Beatriz hesitar por um instante. Se você abrir este arquivo, não haverá retorno para ninguém que você ama, nem mesmo para sua sogra que o ocultou. Ela inseriu o pendrive no computador, suas mãos tremendo levemente. Ao abrir o único arquivo disponível, ela viu um vídeo de segurança, datado de 3 anos atrás, que mostrava algo que ela jamais poderia esquecer. No vídeo, o pai de Beatriz, um homem que ela sempre considerou um exemplo de integridade, exatamente o mesmo que Marcos, o sequestrador, jurara vingar. Beatriz sentiu o mundo ruir. O segredo era muito mais do que dinheiro, era um segredo de sangue. Lucas e sua irmã sabiam disso e usavam essa informação para manter todos em rédea curta. Ela olhou para a tela, depois para Gabriel, sentindo que a verdade não traria apenas justiça, mas uma destruição total de tudo o que ela chamara de lar. O dilema era atroz: denunciar o crime e destruir o legado de seu pai, ou manter o silêncio para proteger a memória da família, tornando-se, para sempre, cúmplice daquela sujeira. Ela olhou para o relógio. O prazo para o envio do relatório estava se esgotando. E uma sombra familiar surgiu no portão, alguém que ela acreditava estar em outro continente, mas que agora a observava com um olhar que prometia o caos absoluto. Possa concluir a história. A figura que surgia através da penumbra do portão era o tio de Beatriz, o único parente que ela acreditava ter partido para o exterior há anos para fugir das pressões dos negócios da família. Ele caminhava com uma postura pesada, o olhar fixo em Beatriz, carregando em seus ombros o peso de segredos que definiram o destino trágico de tantas pessoas. O momento de hesitação de Beatriz foi breve, pois ela percebeu que a presença dele ali, diante de todo o caos, era o ponto final de uma trajetória de enganos que ela não aceitaria mais. Antes que ele pudesse proferir qualquer ameaça ou pedido, Beatriz se levantou e, com a determinação inabalável de quem finalmente compreendeu sua própria força, conectou o pendrive ao computador, pressionou o botão de enviar o relatório completo para as autoridades federais. O som do envio do arquivo, um clique metálico no silêncio da noite,
Soou como o martelo de um juiz determinando uma sentença irreversível. O tio de Beatriz parou, percebendo que a conexão entre a vida pública da família e os crimes hediondos cometidos no passado acabara de ser cortada. Não havia mais margem para chantagens ou dissimulações. Beatriz caminhou até ele, sua voz agora uma ferramenta de justiça, e declarou que ela não era mais uma marionete em um teatro de mentiras, nem uma guardiã de segredos manchados de sangue. Ela estava disposta a enfrentar as consequências legais de qualquer investigação, pois sua liberdade, mesmo que temporária ou restrita, valeria muito mais do que uma vida construída sobre a degradação humana. O tio não resistiu, ele desabou em uma cadeira, a derrota espelhada no semblante envelhecido e cansado, admitindo que o sistema de corrupção que eles criaram se tornara uma prisão onde todos, inclusive ele, viviam sob vigilância constante. Enquanto as viaturas da Polícia Federal chegavam ao local, Beatriz sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. O peso do legado de seu pai, da ganância de Lucas e da traição da irmã foi sendo dissipado na medida em que a verdade era exposta à luz do dia. Meses após o incidente, o tribunal finalizou os processos. Lucas foi condenado a uma pena severa de reclusão por seus crimes financeiros e pelas ameaças contra a vida, enquanto a irmã de Beatriz e o tio enfrentaram acusações de conspiração e cumplicidade em diversos atos ilícitos. A fortuna da família foi confiscada pelo Estado como ressarcimento pelas fraudes cometidas contra investidores e sócios ao longo das décadas. Beatriz, embora tivesse que reconstruir sua vida a partir do zero, encontrou uma paz que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela mudou-se com seus filhos para uma cidade costeira tranquila, onde a rotina se resumia ao crescimento saudável das crianças e à dedicação a um pequeno negócio que ela finalmente sentia ser verdadeiramente seu, construído com honra e suor. Gabriel, que permaneceu ao lado dela durante todo o processo de reabilitação e transição, tornou-se um parceiro de vida cuja lealdade era medida pela transparência com que enfrentaram juntos o precipício. Eles não precisaram de grandes luxos. A liberdade de caminhar na praia ao amanhecer, sem o medo de serem vigiados ou a necessidade de manter aparências, era o maior triunfo de Beatriz. Ela aprendeu que a verdadeira riqueza reside na integridade das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Seus filhos cresceram conscientes das lições do passado, sabendo que o nome de sua mãe era sinônimo de coragem, não de medo. Em uma tarde ensolarada, Beatriz observou seus filhos brincando na areia, percebeu que o ciclo de dor fora, finalmente encerrado. Não havia mais fantasmas no armário, nem documentos escondidos em gavetas. O passado era apenas uma lição de resiliência. Ao olhar para o horizonte, ela reconheceu que a Beatriz do passado, aquela mulher que vivia para agradar e esconder, não existia mais. Em seu lugar, erguia-se uma mulher soberana de seu destino, alguém que finalmente descobriu que, por mais longa que seja a noite das ilusões, a luz da verdade sempre será a única capaz de restaurar o equilíbrio e oferecer um novo começo, tão vasto e promissor quanto o oceano que agora ela chamava de casa.